Boa tarde. Hoje, dia 12 de junho de 2017, segunda-feira, dia dos namorados. Que todos os enamorados se sintam bem à vontade nesse dia e que todos festejem esse dia com muita alegria. E, logicamente, hoje também o Zélio ficará ausente essa semana toda. Eu teria aqui a participação de alguns convidados para levar a nossa programação dessa semana. Já na semana que vem, o Zélio Prado já estará reintegrado aqui com a gente e trabalhando novamente. Este primeiro bloco nós temos o patrocínio do Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, ali na rua Stefano Zevanoli, no bairro São Vicente. E também tivemos, nesse final de semana, no sábado, o passeio ciclístico. E nós temos aí algumas imagens do passeio ciclístico, com a participação de 40 ciclistas, em que fizeram aí um passeio pelo interior, pela zona rural. Foram 18 quilômetros de pedalada, o pessoal realmente curtiu bastante, com a promoção da Fundação do Meio Ambiente. Então aí só estamos registrando esse momento em que os itajaienses e colaboradores, aqueles que gostam realmente do uso do pedal, fizeram essa participação e tiveram aí a alegria de conviver e com um dia maravilhoso. Tivemos aí um dia de sol, depois daquele tempo todo de chuva, nós fomos levando aí a participação. Então foi todo esse percurso, saiu dali da Praça Genésio Miranda Lins e retornou também à Praça Genésio Miranda Lins. E repito mais uma vez, a participação de aproximadamente 40 ciclistas. O pessoal amante do pedal estão começando a tomar gosto para esse tipo de aventura e principalmente conhecer bastante o nosso interior aqui. Foram 18 quilômetros de pedalada. E lógico que o nosso momento hoje é com relação ao Campeonato Brasileiro, com a participação dos nossos clubes. E o Jânio Flávio Oliveira está aqui comigo para conversarmos a respeito da participação dos nossos times, principalmente sobre a primeira vitória da equipe do Criciúma no campeonato. O Jânio já me preocupava a participação do Criciúma na Série B do campeonato, ele não estava bem, e essa vitória vai colocar a equipe do Criciúma no rumo de se endireitar? Boa tarde, Jânio. Boa tarde, Elade. Boa tarde, amigos da TV Univale. Realmente era extremamente preocupante a situação do Criciúma, né? O Criciúma aí não tinha ganho de ninguém, fez um investimento, trocou o treinador. No início imaginava-se que o problema era o David, saiu o David, veio o Luiz Carlos Vinck, deu uma ajeitada no time, mas ainda muito longe do que se espera do Criciúma, até porque o Criciúma é um time de tradição, sempre fez grandes campanhas e realmente era a grande decepção do campeonato. É claro que houve uma evolução já desde o jogo lá contra o Brasil de Pelotas e depois agora contra o CRB, foi uma partida também muito difícil, onde o Criciúma conseguiu fazer o resultado. Ainda está na zona de rebaixamento, precisa buscar outros resultados, mas eu acredito sim, Elade e amigos, que o Criciúma possa sim ter uma boa recuperação nesse campeonato, até porque continua chegando jogadores. Isso também não é bom. É claro que teve uma pré-temporada, foi organizado, mas mudou de treinador e o treinador também tem seus bruxos, né, seus nomes para trazer. Então, diante disso, faz com que a gente possa acreditar um pouco mais no Criciúma. E aí, completando a Série B, nós tivemos o empate do Figueirense diante do ABC. O Figueirense vinha bem, depois deu uma tropeçada, e esse empate ficou de bom tamanho por ser jogo fora de casa? Olha, Elade, eu assisti o jogo do Figueirense, poderia ter vencido o jogo, inclusive, tá? O Figueirense passa um momento muito difícil fora de campo, eles não querem deixar transparecer isso, mas alguns jogadores que estão machucados ou não estão trabalhando, começaram a postar em redes sociais dicas assim, por exemplo, o Zé Love colocou assim: difícil recuperação, aqui em Florianópolis o mês tem 90 dias. O Marquinho, que está suspenso por DOP, também se manifestou: nossa, o mês aqui realmente é cumprido, é 90 dias. Ou seja, estão mandando um recado que o Figueirense está
3 meses atrasado. Mas isso não justifica, porque esse elenco que chegou agora, com certeza não tem nem salários vencidos ainda, até porque o Figueirense fez uma reformulação total quando acabou o Campeonato Catarinense, contratou 15 novos jogadores e começou muito bem o campeonato. Eu assisti as primeiras partidas do Figueirense e realmente me empolgou muito, era líder do campeonato. De repente caiu no marasmo. O time teve muitas dificuldades de jogar em campo molhado, Eladio. É um time muito leve, um time técnico, e jogou debaixo d'água 3 partidas e foi muito infeliz. Foi lá para o Rio Grande do Norte, enfrentar o ABC, fez um gol logo aos 6 minutos, depois deu uma bobeira, deixou empatar, fez 2-1 e acabou tomando um empate. Mas no campo seco, não sei se foi coincidência, o Figueirense melhorou e é um bom time, tá? É um bom time. Se não deixar ninguém disparar lá na frente, ele vai brigar pelo acesso, sim. Ele consegue brigar pelo acesso? Consegue, sim. Com esse time ele consegue. É um time muito forte, um time tecnicamente muito bom. Eu acho o goiano, assim, sabe, ele não conseguiu ainda encaixar esse time taticamente. Acho ainda um time que deixa muitas brechas para o adversário e vai encontrar muitas dificuldades. Agora, a hora que ele acertar essa defesa, acertar o esquema tático, encaixar o time, a defesa, o meio e o ataque, aí sim passa a ser um time favorito ao acesso. E um outro também que preocupa bastante nós catarinenses é o Joinville na Série C. O Joinville despencou da A, caiu para B, da B caiu para C, e se não se atentar, se não se aligerar, é bem provável que ele despenque lá para a Série D, e isso é um complicador muito grande. Ele empatou fora de casa contra Tombense, 2-2, mas vinha numa campanha pífia, uma campanha complicada. Você acha que o Joinville pode se recuperar dentro da competição? Porque aí, nessa Série C, são 2 grupos de 10, né? São 2 grupos de 10, classificam 4 em cada grupo. São 2 grupos de 10, então você tem que classificar... Entre os 4. E se ficar entre os 2 últimos, está rebaixado. Cada grupo vai rebaixar 2, né? Eu assisti um jogo do Joinville contra o Botafogo, lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, o qual ele perdeu por 3-0. Mas o placar não disse que foi o jogo. O Joinville fez uma belíssima partida, tomou um gol no início, depois foi para cima e acabou tomando os 2 gols no final. Ontem, sábado, contra a Tombense, ele foi até a cidade de Tombos, lá em Minas Gerais, encarar a Tombense. Saiu perdendo por 1-0, buscou o empate, a Tombense fez o 2º gol e o Joinville foi para cima da Tombense e acabou empatando o jogo na Bacia das Almas, como eu costumo dizer, aos 49 minutos do 2º tempo. Então explica aqui o que é Bacia das Almas. A Bacia das Almas é quando está lá no finalzinho tá no quase suspiro. Acabando. Está no último suspiro. E no último suspiro, ou seja, está na Bacia das Almas. Aí ele conseguiu reverter e conseguiu empatar o jogo. Mas é realmente muito preocupante, tá? O Joinville está a apenas uma posição do rebaixamento. E não está investindo, né? E não está investindo. Tem problemas seríssimos lá em Joinville e questões administrativas, mesmo com os reforços que trouxeram, dava a impressão que haveria uma recuperação, mas alguma coisa está muito errada. Mas não é time para ser rebaixado, não. Tem até boa qualidade e vamos torcer que se recupere para o bem do futebol catarinense. Eu costumo dizer, Eladio, é claro, nós aqui torcemos para o Marcílio, torcemos para o Barroso, mas sempre é bom que as equipes de Santa Catarina façam boas campanhas nos campeonatos nacionais, porque com isso ele fica com um ranking lá em cima e quando abrir alguma vaga, ou para a Copa do Brasil, Série D, aí serão convidadas aquelas federações que estão melhor colocadas no ranking nacional. Então sempre é bom os clubes catarinenses irem bem. E na Série D, Jânio? Série D, começamos aí com os 3 clubes, o Internacional, o Metropolitano, a equipe do Brusque. Me parece que o Internacional, com essa vitória que teve de 1-0 em cima do Novo Hamburgo, ele deixou acesas as esperanças de classificação, mas o Metropolitano é que acho que esse vai ficar pelo meio do caminho. É muito difícil, a situação do Metropolitano é difícil. A situação do Brusque e do Internacional é mais cômodo, né? Até porque são 17 grupos, classificam-se os 17 primeiros e os 15 segundos colocados, né? Hoje o Brusque, por exemplo, é o melhor segundo colocado, estaria classificado hoje tranquilamente. O Internacional hoje também estaria classificado. O Internacional é o 12º
segundo melhor colocado, né? Dos 15 está em 12º. E quem está fora dessa zona é o Metropolitano. Mas o Metropolitano tem 2 partidas ainda. Se ele vencer as 2, mesmo que ele não fique em primeiro lugar, ele vai conseguir ainda uma vaga pelo 2º lugar. Tu acha que ele chega? Eu acho muito difícil. Digo nesse 2º lugar, se ele tiver 2 vitórias, ele chega no 2º lugar? Chega. Eu acho que ele chega assim, porque tem alguns clubes lá de cima que estão muito mal, né? Então, assim, o Brusque, para mim, ainda vai brigar pela primeira posição. O Brusque, assim, empatou lá em Rio Grande contra o São Paulo, 1-1. Só que tem uma coisa, tá? O Brusque chegou a ter 3 jogadores a mais nesse último jogo, acabou o jogo com 3 jogadores a mais. Então, esse empate não foi bom, poderia ter vencido o jogo. O Internacional jogou em Lages contra o campeão gaúcho, o Novo Hamburgo. No outro final de semana, ele jogou lá em Novo Hamburgo, perdeu por 1-0, também na Bacia das Almas, no finalzinho do jogo. E ontem, lá em Lages, acabou vencendo por 1-0, gols 35 minutos do segundo tempo, e que deu esse respiro ao Internacional de Lages. Então, desses representantes de Santa Catarina, só o que realmente deixa uma dúvida é o Metropolitano. E hoje ainda o Diego Arthur lembrava lá na Rádio Univale, que se o Brusque subir, ou o Internacional subir para a Série C, tá? O Internacional subir para a Série C ou o Brusque, a vaga da Série D do próximo ano será do Almirante Barroso. Não podemos esquecer isso. Por quê? Porque o Brusque e o Internacional conquistaram a vaga para o próximo ano na Série D. E se um deles subir para a Série C, abre a vaga para quem ficou lá atrás. E o da sequência seria o Barroso. Olha que interessante. É uma expectativa que tem. Agora, o futebol é coisa séria. O futebol, a gente sente que não é da noite para o dia que você se ajeita, não. Teve aí o milagre da Chapecoense, que em 30 dias conseguiu fazer um time, e depois nós vamos falar no segundo bloco a respeito da Chapecoense, mas tivemos também aqui a parte do Metropolitano. Se o Brusque está na situação que está, se o Internacional está na situação que está, que depois que eles pararam com o campeonato catarinense, eles continuaram a manter o grupo e trazer algumas peças para essa competição. Do outro lado, o Metropolitano estava na mira de dizer não vou participar. Então estava todo mundo de olho para a resposta do Metropolitano. Aí até o Joinville cedeu o jogador para o Metropolitano e tal, para poder manter o grupo, e fez essa participação. Então, quem não investe no futebol tem poucas possibilidades de ter sucesso. Eladio, só se você me permite, eu não sei se estava na tua pauta, mas lembrando que Blumenau, tá? O Beck voltou. Ontem o Beck ganhou o primeiro turno da 3ª divisão, foi o campeão do primeiro turno e já está na final da Série C, tá? E ficou em segundo em Imbituba, mas o Blumenau já está garantido. Então é bom o Metropolitano abrir o olho lá, porque vai chegar um concorrente de força. E a Série C só sobe um. Só o campeão. Então, como o Beck foi campeão do primeiro turno, o Beck já está na final, podendo até já ser o campeão direto se ganhar o segundo turno. Então há uma grande oportunidade do Beck. Então tivemos aí mais um time daqui da nossa região participando aí e tentando retornar à elite do futebol de Santa Catarina. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha já com a tabela e os resultados de ontem e falar um pouco também do jogo da Chapecoense contra a Ponte Preta e Avaí e a equipe do Flamengo. Que pênalti, hein? Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eu só queria registrar aqui a presença do Diego Arthur, que é componente da Rádio Univale e que está aqui acompanhando o Jânio. Aqui está nos bastidores, aqui é o âncora dos bastidores. Vamos aí à tabela do que aconteceu nesse final de semana? Então, nesse final de semana, na Série D, tivemos a participação São Paulo 1, Brusque 1, Inter de Lages 1, Novo Hamburgo 0, Ituano 0, Metropolitano 0. Na Série C, na quinta rodada no sábado, Macaé 1, Tupi 3, Tombense 2, Joinville 2, Bragantino 1, Volta Redonda 1. Ainda pelo grupo C, no domingo,
Ipiranga 2, Mojimirim 0. A classificação da Série C: em primeiro lugar, o Volta Redonda com 10, segundo Ipiranga com 8, terceiro Bragantino com 8, quarto Tupi com 8, quinto Botafogo com 7, sexto São Bento com 7, sétimo Joinville com 6, oitavo Tombense com 5, nono Macaé com 4 e em décimo Mojimirim 1. Aí estariam classificados os primeiros 4. Na Série B, sexta rodada, começou na sexta-feira, Criciúma 1, primeira vitória do Criciúma, CRB 0, Santa Cruz 1, Londrina 3, Vila Nova 2, América Mineiro 0, Paysandu 0, Goiás 1. Ainda pela Série B na sexta rodada, no sábado, Brasil de Pelotas 2, Ceará 3, Paraná 0, Guarani 1, Boa Esporte 0, Juventude 2, Internacional 4, Náutico 2, ABC 2, Figueirense 2, Oeste 0, Luverdense 0. A classificação na Série B: em primeiro lugar, Juventude 14, segundo Guarani 12, terceiro Internacional 11, quarto Vila Nova 11, quinto Paysandu 10, sexto Ceará 10, sétimo Santa Cruz 9, oitavo ABC 9, nono Oeste 9, Londrina na 10ª posição com 8 pontos. Na 11ª, o Atlético Mineiro com 8, Brasil de Pelotas tem 8 na 12ª, 13ª Goiás com 8, 14º Figueirense com 7, 15º CRB 7, 16º Paraná 6, 17º Boa Esporte 5, 18º Criciúma 4, 19º Luverdense 4 e em último lugar o Náutico com 2 pontos. Na Série A, começou no sábado, Palmeiras 3 se recuperando dentro do campeonato, 3-1 em cima da equipe do Fluminense e Vasco da Gama 2-1 em cima da equipe do Sport. No domingo, às 11 horas, Botafogo 2, Curitiba 2, Corinthians, às 16 horas, Corinthians 3, São Paulo 2, Vitória 2, Atlético Mineiro, tá mal, hein? Atlético Mineiro 0, Ponte Preta 3, Chapecoense 2, Avaí 1, Flamengo 1, Cruzeiro 2, Atlético Goianiense 0 e Atlético Paranaense 0, Santos 2. A classificação na Série A, na sexta rodada, Corinthians líder, único invicto, 16 pontos, segundo Curitiba 13, terceiro Grêmio 12, quarto Chapecoense 10, quinto Ponte Preta 10, sexto Fluminense 10, sétimo Cruzeiro 10. Bahia vem na 8ª colocação com 9 pontos, o São Paulo vem na 9ª com 9 e também com 9 o Santos na 10ª posição. Também com 9 o Vasco da Gama na 11ª posição. 12º Botafogo, 8, 13º Palmeiras 7, 14º o Sport com 7, 15º Flamengo com 7, 16º Atlético Mineiro com 6. Na zona de rebaixamento, 17º Avaí com 5, Vitória com 4, Atlético Goianiense com 3 e na última colocação o Atlético Paranaense com 2 pontos. Então esses aí foram os resultados e deixei de propósito a análise do jogo da Chapecoense com a Ponte Preta. A Chapecoense está começando a gostar de tomar gol, 3-2. Estava previsto, Jânio, essa derrota da Chapecoense lá? Não, não estava prevista. Mesmo assim, não é o resultado de assustar, não. Se a gente vê o retrospecto aí de jogos de Ponte Preta e Chapecoense, realmente, se a Chapecoense perdesse o jogo, seria natural. Não estava sendo natural da forma como estava perdendo o jogo, né? Acabou tomando 2 gols rapidinhos no primeiro tempo, tomou mais um gol no segundo tempo. Aí a Chapecoense, quando acordou, já estava 3-0. E a Chapecoense não é um time de estar levando tantos gols assim. Tomou 6 do Grêmio e todo mundo falava que tinha uma defesa consistente e alguma coisa estava errada. Foi lá para Campinas, fazia até um bom jogo, mas infelizmente o goleiro, o Jandrei, não está bem, está tomando alguns gols que grandes goleiros não tomam. E mais uma vez ontem, na minha opinião, pelo menos 2 gols o Jandrei poderia ter defendido.
Aí a Chapecoense acabou acordando no jogo, aos 25 minutos do primeiro tempo acabou fazendo um gol através do Nadson, e aos 27, 2 minutinhos depois, mais um gol da Chapecoense, o Rossi acabou fazendo o segundo. Aí a Chapecoense foi para cima da Ponte Preta, fez uma pressão enorme em cima da Ponte e por muito pouco não empatou o jogo. Aí sim, Elade, a partir daqueles 25 minutos do segundo tempo, era o jogo que nós esperávamos da Chapecoense. A Chapecoense, claro, se defendendo, mas atacando também. Mas foi realmente muito atípico tomar 3 gols de cara. Eu acho que a Chapecoense precisa realmente avaliar, reavaliar algumas situações. Não pode um time tomar 9 gols em 2 jogos no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, se olharmos para a tabela de classificação, a Chapecoense está entre os 4 primeiros devido à sua arrancada. Né? Mas um dos primeiros defeitos da Chapecoense nessas goleadas que ele tomou é que ele passou a fazer uma marcação em linha da defesa e está sendo facilmente penetrado pela diagonal. Exato. Então estão entrando pela diagonal, estão recebendo a bola na cara do goleiro, estão fazendo gol. Quer dizer, eles não estão marcando o nascedor da bola e também não estão marcando o atacante que está saindo praticamente na cara do gol. Exatamente. E se você observar, tu observou muito bem, se tu vê os gols que a Chapecoense tomou contra o Grêmio e os gols que a Chapecoense tomou ontem, não existia em momento algum em marcação individual ou marcação por setor. Estava simplesmente uma linha. Simplesmente uma linha. O cara joga a bola, que nem o cara lançou para o Luca é um jogador rápido, a defesa da Chapecoense não é de jogadores rápidos. O que ele fez? O Sheik deu um drible no meia, lançou a bola nas costas do zagueiro, o Luca entrou, ganhou na velocidade, saiu por trás do zagueiro que estava em linha e acabou tomando o gol. E assim foi também o primeiro gol através do Cajado. E infelizmente a Chapecoense acabou tomando 6 e mais 3 foram 9. Penso que o Mancini tem que avaliar isso, tem que fazer uma marcação mais severa, não pode marcar em grupo, em linha, até porque os seus zagueiros são lentos, né? Precisa ter uma cobertura maior, principalmente dos volantes. Eu acho que a Chapecoense ainda não tem aquele volante pitbull, sabe? Aquele marcador mesmo. Ele tem um volante leve, que sai para o ataque, até faz gols, que nem o Gereto fez, já vários gols, né? Mas precisa, sim, ter alguém que cubra os zagueiros. E aí o que está monopolizando a mídia nacional é o lance polêmico do pênalti marcado em favor do Avaí e depois desmarcado pelo árbitro da partida. O Avaí empatou com o Flamengo em 1-1, saiu vencendo por 1-0. O Damião empatou o jogo num belo gol de bicicleta e depois teve o lance do pênalti. Algo a falar desse lance? Primeiro eu queria falar assim, um pouquinho do jogo, se você me permite. Pode, fica à vontade. Eu acho que foi assim, foi horrível, foi terrível, é inadmissível um time como o Flamengo, um clube como o Flamengo, o investimento que tem o Flamengo, jogar o que está jogando, né? Foi uma pelada, o Avaí também não está jogando nada. O resultado foi justo. Agora, para mim, tá, Elade, para mim eu posso estar errado, tá? Houve interferência externa, para mim houve sim, porque o árbitro foi lá, apitou, tá, o pênalti, o Flamengo pressionou ele ouviu o árbitro que estava do lado do gol ali de linha, o menino confirmou o gol e quando ele está voltando... Confirmou o pênalti? Confirmou o pênalti. Quando ele está voltando para autorizar o pênalti, ele ouve alguém chamando ele, era o Bandeirinha chamando ele. E nesse meio tempo ele vai no Bandeirinha, aí ele anula a penalidade. Então, para mim, na minha opinião, houve interferência e a CBF tem que apurar isso. Esse é um assunto que nós vamos discutir bastante, vamos ter bastante que discutir e é lógico que a CBF vai ter que tomar uma posição com relação ao seu quadro de arbitragem. Estamos chegando ao final, Jânio, eu quero agradecer a sua participação, contar com você nessa semana aqui e provavelmente já fazer uma promessa aqui que na quarta-feira nós estaremos abordando o assunto do Marcílio Dias, que está todo mundo aí ávido, porque ontem nós conversamos com o Mauro já deu umas pinceladas e o Jânio tem muito mais informação, mas na quarta-feira eu prometo que nós vamos falar o programa inteiro a respeito do Clube Náutico Marcílio. Obrigado, Jânio. Valeu, um abraço e até a próxima. E um abraço e amanhã estaremos de volta.